Oi pessoal, tudo bem? Essa é a parte 2 do reino Metaphyta ou Plantae. Nessa aula a gente vai falar sobre as fanerógamas. Gamas vem de gametas, células reprodutoras, e fanero vem de visíveis. Então são plantas onde a gente consegue ver facilmente o aparelho de reprodução. São as plantas então que apresentam flores, né? E as plantas que apresentam flores primitivas, como é o caso dos pinheiros. Bom, os pinheiros pertencem a um grupo que é chamado de gimnospermas. Sperma significa semente, gimno significa nu, então são sementes nuas, né? Qual que é a importância da semente? A semente, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Por quê? Porque dentro dela sempre tem um embrião. Então, as gimnospermas, elas são plantas que têm uma estrutura que protege o embrião, o que garante maior viabilidade desse indivíduo. A semente de pinheiro mais conhecida aqui no Brasil é o pinhão. O pinhão é extraído dessa estrutura, que é chamado de pinha. E aí, quando a gente cozinha o pinhão, né, e corta ao meio, o que a gente vê? A gente vê lá dentro uma folhinha amarela, que é o embrião, e aqui a massa nutritiva, que recebe o nome de endosperma. Esperma significa semente, endo significa dentro. Então, é a matéria que está dentro da semente. E para que serve esse endosperma? Por que ele é tão nutritivo? Veja, o embrião aqui ele não é verde, então ele ainda não tem clorofila suficiente para produzir o seu próprio alimento. Então, enquanto ele não sabe fazer fotossíntese, o endosperma nutre o embrião, até que o embrião consiga produzir suas próprias folhas e raízes, que é o que a gente está vendo aqui nessa outra figura. Olha, eu tenho aqui uma semente, um pinhão, onde ele abriu, e eu tenho uma planta que está crescendo aqui que já é verde. Então, se ela é verde, ela consegue fazer fotossíntese. À medida que essa planta vai crescendo, o endosperma vai murchando, né, porque ele vai sendo consumido, e a semente vai sendo descartada. Como é que é o ciclo de vida de um pinheiro? Bom, eu tenho aqui a planta, né, o pinheiro, que é o esporófito. Ele produz esporos. Os esporos são produzidos em cones, né? Tem esses cones menores, que são os cones masculinos, e aqui tem esses cones maiores, que são os cones femininos. Esses que são utilizados, por exemplo, para fazer enfeite de Natal. Em cada folhinha aqui do cone feminino, existem células que sofrem meiose e produzem esporos haploides, né? Esses esporos sofrem divisões mitóticas, mitoses, e produzem um conjunto de células que vai dar origem a uma plantinha bem pequenininha lá dentro, que é o gametófito feminino. Esse aqui é o feminino porque essas células não saem daqui, né? Elas ficam esperando outras células. Na parte masculina, aqui dentro de cada espacinho, também ocorre meiose, e aí neste caso são produzidos grãos de pólen. O grão de pólen é uma estrutura que tem células, várias células no seu interior. E aqui tem essas alas, né, que são como se fossem asas, né, para planar, porque é o vento que leva o grão de pólen de uma planta para outra. Quando o grão de pólen chega na parte feminina, ele germina. Então, aqui está o grão de pólen e aqui tem ele germinado. Esse tubo aqui é chamado de tubo polínico. E o tubo polínico vai levar as células que estão aqui dentro até a célula feminina. Essa união vai formar o embrião e as outras células aqui ao redor vão formar o endosperma, que vai ser esse alimento do embrião. Essa parte de fora, ela endurece para formar a casca, né, da semente. Aí a semente cai no solo, germina e dá origem de novo ao embrião. Então, a gente tem aqui um ciclo de vida formado por dois indivíduos, o esporófito e o gametófito. Só que neste caso aqui, os gametófitos, eles vivem tão pouco que a gente mal conhece, né? A gente conhece mais o esporófito. O outro grupo de plantas é chamado de angiosperma.
de novo, esperma significa semente, anjo significa um vaso, então a semente está guardada dentro de um lugar. Esse lugar é um fruto. Então, as angiospermas são plantas que apresentam frutos. Dentro do fruto tem a semente, dentro da semente tem o embrião. Então, você tem aqui um esquema de proteção e dispersão muito mais eficiente. E quem que são as angiospermas? Todas as plantas que você conhece e que apresentam flores. Essas flores são os órgãos de reprodução dessas plantas. Só para vocês terem uma ideia de como as angiospermas são muito conhecidas, ou tiveram muito sucesso evolutivo, no mundo todo a gente tem descrito aproximadamente 14 mil espécies de briófitas, 10.400 espécies de pteridófitas, que são as samambaias, 760 espécies de gimnospermas, como os pinheiros, e 235 mil espécies de angiospermas. Quer dizer que o fato de apresentar fruto fez com que essa planta realmente conquistasse o ambiente terrestre, com muito sucesso. E por que a flor é um órgão importante? Porque a flor, ela tem partes que interessam a gente para entender o ciclo de vida. Então, a flor tem pétalas, que chamam a atenção, e aí dentro da flor tem sempre uma parte única e maior, que é a parte feminina. Ela é a parte feminina, Por quê? Porque lá embaixo tem uma célula que não se locomove, fica esperando as outras células, Então, esse conjunto de células foi chamado de óvulo. O óvulo está dentro de um recipiente chamado ovário, e o ovário está conectado, com a parte de fora através do estigma e o estilete. As flores têm umas partes mais numerosas, que são as partes masculinas, aonde ocorre aqui a produção de grão de pólen na antera, e o filete conecta a antera à própria flor. O que vai acontecer? O grão de pólen é uma estrutura normalmente esférica. Quando ele chega na parte feminina, ele germina e produz um tubo, um canal. Esse tubo é chamado de tubo polínico. O tubo polínico ele vai ser responsável pela condução, pelo transporte de células que estão lá dentro em direção ao óvulo. Então, aqui tem um detalhe da parte feminina. Essa parte aqui, estigma, seria essa parte aqui. Cada uma dessas bolinhas é um grão de pólen. Quando eles chegam aqui, eles começam a produzir o tubo polínico, que vai descer, entrar na parte feminina, chegar no ovário e até o óvulo, e aí as células masculinas vão sendo levadas até aqui para ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, o óvulo, mais as células espermáticas, então mais as células espermáticas, células que estão dentro do grão de pólen, vão dar origem ao embrião. Essas células que estão aqui do lado de fora vão dar origem à semente. E esse tecido que está aqui ao redor da semente, que nós estamos chamando de ovário, vai dar origem ao fruto. Então, qual que é o resultado disso? A flor vai dar origem a um fruto, dentro do fruto tem a semente, dentro da semente tem o embrião. Então, para a gente ter uma ideia do que estamos falando, olha, nesse lírio, essa parte aqui é a parte feminina, então o ovário está lá dentro com o óvulo. E aqui eu tenho a parte masculina, onde os grãos de pólen são produzidos. A mesma coisa aqui no hibisco. Aqui no hibisco eu tenho, olha, essa parte vermelha e esse tubo aqui é a parte feminina. Então, lá embaixo estaria o óvulo. Essa parte amarela e mais numerosa é a parte masculina, onde são produzidos os grãos de pólen. Essa aqui é uma foto lá na escola, veja, eu tenho aqui a violeta, que é a mesma coisa, olha, essa parte maior e única é a parte feminina e ovário e óvulo estariam aqui embaixo.
Essa parte amarelinha aqui em cima é onde ocorre a produção de grão de pólen. E aí o que acontece? Eu tenho essas estruturas que têm sementes. Olha, a abóbora tem semente no interior. Dentro de cada semente tem um embrião. Então, essa estrutura aqui toda é um fruto. Então, a abóbora é um fruto. Tomate também tem semente. Então, tomate, essa parte aqui, também é um fruto. Ele era antigamente o ovário de uma flor. A mesma coisa com o pimentão. Então, o pimentão tem sementes, então essa estrutura é o fruto, que no passado era o ovário de uma flor. A mesma coisa com o pepino, eu tenho aqui as sementes e aqui a estrutura que é o fruto, que no passado era o ovário de uma flor. A mesma coisa aqui, olha, laranja, aqui tem uma semente cortada, né? Vocês estão vendo aqui, olha, tem uma folhinha. Essa folhinha aqui é o embrião. Então, eu tenho o embrião, a semente, e essa parte aqui carnuda é o fruto, que no passado era o ovário de uma flor. A mesma coisa aqui com o mamão. Eu tenho aqui as sementes, dentro de cada semente tem um embrião, e essa parte que nós comemos é o fruto, que é um ovário que se desenvolveu para proteger a semente e o embrião. Agora, o caju é uma coisa estranha, né? Porque para quem sabe, para quem já comeu caju, aqui dentro não tem sementes. A semente está onde? Está aqui, dentro dessa estrutura. Lá dentro tem a castanha. E se você lembrar bem, dentro da castanha tem uma coisinha, que é uma folhinha. Então, essa folhinha é o embrião. A castanha, aquilo que nós comemos, é o endosperma da semente. E essa estrutura aqui por fora, que é o fruto. Professora, mas o que é isso então que a gente faz suco e doce? Isso aqui é um pseudofruto, é um fruto falso que serve para enganar os animais. Então, imagina que tem um animal que é atraído por esse fruto, ele come essa parte que é mais saborosa e joga fora essa parte onde está a semente. E aí a semente ela pode germinar num lugar diferente da planta mãe. A mesma coisa acontece com os morangos, né? Morango não tem semente dentro, mas tem essas estruturas fora. Quando eu olho essas estruturas fora, então imagina que está o morango, essa estrutura. O que eu estou vendo na verdade? Eu estou vendo aqui um fruto, lá dentro está a semente e dentro da semente o embrião. Então, essa massa vermelha que nós comemos é também um pseudofruto, é um fruto falso, porque na verdade cada uma dessas coisinhas é um fruto, aqui dentro está a semente e dentro da semente o embrião. Professora, que outros tipos de frutos existem? Olha, existem esses aqui, olha, que a gente vê na rua. Essa parte dura é o fruto, aqui dentro estaria a semente, dentro da semente o embrião. O dente de leão é a mesma coisa, olha, cada uma dessas coisinhas aqui é um fruto. Aqui dentro do fruto estaria a semente, dentro da semente um embrião. Carrapicho também, o carrapicho é um fruto, dentro do carrapicho tem uma semente, dentro da semente um embrião. E tem esses aqui que são da Maria Sem Vergonha, não sei se você já brincou disso, são estruturas que se formam assim, quando você toca ela explode, né? E quando ela explode, ela arrebenta e solta as sementes. Então, isso aqui é um fruto, cada uma dessas bolinhas é uma semente, dentro da semente tem um embrião. E abacaxis e bananas? Abacaxis e bananas têm semente? Ao contrário do que as pessoas pensam, o que a gente vê aqui na banana não são sementes, são óvulos não fecundados. O que acontece no caso da banana? O ovário ele acaba dando origem ao fruto mesmo sem a fecundação. Como é que é uma banana com sementes? É como essa daqui, olha. Essa aqui é uma banana selvagem, onde aconteceu a fecundação. Então, as sementes estão formadas aqui e aquela massa que nós comemos, ela não é tão abundante. A mesma coisa com o abacaxi. Esse aqui é um abacaxi selvagem, então aqui estão as sementes do abacaxi, né? E aqui a polpa que nós consumimos.
Esse processo de formação do fruto sem a fecundação é chamado de partenogênese. Então, na partenogênese, o ovário dá origem ao fruto mesmo sem a formação da semente. Eu tenho aqui outros tipos de frutos, olha, vagem, né, um tipo de fruto, aqui na verdade é feijão, que tem semente dentro, e dentro da semente, olha, aqui é um feijãozinho aberto, tem aqui umas folhinhas que formam o embrião. E essa massa é o endosperma, que serve para nutrir o embrião antes dele aprender a fazer fotossíntese. A mesma coisa com o amendoim, olha, isso aqui é o fruto do amendoim, aqui está a semente e dentro da semente tem o embrião. Como é que as plantas fazem isso então? A flor, ela normalmente tem o órgão de reprodução feminino e o masculino. No feminino são formados vários agrupamentos de célula, onde tem o óvulo, né? E na parte masculina tem um pozinho, onde são formados os grãos de pólen. Quando o grão de pólen chega na parte feminina, ele germina e dá origem ao tubo polínico. O tubo polínico leva as células masculinas até as células femininas, forma o embrião, a semente e o fruto. Aí essa semente germina e dá origem de novo à planta que produz flor. O que a gente viu então? Que nas plantas eu tenho aquele ciclo com alternância de gerações, onde tenho plantas que são os gametófitos e plantas que são os esporófitos. À medida que a gente vai analisando e comparando, né, das briófitas até as angiospermas, ou seja, dos musgos até as plantas que produzem flores e frutos, o que acontece é que o esporófito ele vai se tornando cada vez maior e o gametófito vai se tornando cada vez menor. Essa diminuição do gametófito representa uma independência da água. Então, independência. As angiospermas são plantas que podem viver em qualquer tipo de ambiente, do mais árido, né, ao mais úmido, enquanto que musgos e samambaias dependem da água para a existência deles, porque os anterozoides são células que têm flagelo e precisam de água para nadar. Enquanto que o grão de pólen, ele consegue transportar as células masculinas sem necessidade de água. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, não deixe de me escrever. E até a próxima aula. Até mais.